Olá, sejam muito bem-vindos. LAC Concursos, com vocês de novo aqui, professor Fernando. E nós vamos começar uma jornada aí que é administração de recursos materiais, tá? Se você tiver esse assunto aí nos concursos que você vai prestar, tá? A gente vai dar condições aí de você ficar mega preparado para concursos que cobrarem administração de recursos materiais, tá ok? É, essa primeira aula nossa são conceitos iniciais, né, para todo mundo se inteirar. Já tem questão sobre esses conceitos iniciais, tem questão de prova, tá? Então é importante você acompanhar essa aula aí e as demais também para você ter sucesso aí no seu concurso, tá ok? Nós estamos aqui para ajudá-los, tá ok? Muito bem, então, administração de recursos materiais. Pessoal, o que é essa administração de recursos materiais? Em alguns editais, vem como gestão de recursos materiais. Pessoal, está errado? Não está de todo errado, não, tá? Mas a doutrina, os livros, né? Aqueles que o professor Hidalberto Chiavenato, né? Que é um dos principais nomes, Viana, eles tratam como administração de recursos materiais, né? Mas nada impede de alguém chamar gestão. Qual que é a diferença de administração para gestão, né? Tem gente ainda que não conseguiu definir ainda qual é a diferença de gestão e administração, né? Administração administra, gestão gerencia, né? Alguns podem dizer que gerenciar seria uma palavra mais adequada, né? Mas seguindo o rito do que está na doutrina, a gente vai tratar aqui de administração de recursos materiais, mas em alguns momentos ele pode falar gestão de materiais, não há problema nenhum, tá ok? Então, no seu edital, se tiver gestão de recursos materiais, é a mesma coisa que a administração de recursos materiais, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a gestão de recursos materiais é que ou administração de recursos materiais, é que o que são esses recursos, né? O que são esses recursos? As organizações têm vários recursos, né? Então acompanha comigo aqui, ó. De forma geral, a existência de uma organização envolve 4 ingredientes. O indivíduo que faz uso de recursos, né? De recursos, e coordenam suas tarefas para que atinjam objetivos comuns, né? Objetivos comuns na organização, de acordo com o esquema abaixo que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Que esquema que é esse, ó? Os indivíduos, eles se utilizam dos recursos de forma ordenada, coordenada, né, pelas tarefas, para atingir objetivos comuns, e isso forma o que? A nossa organização. Então, a nossa organização, ela é imbuída de indivíduos que se utilizam de recursos. Esses recursos são trabalhados de forma coordenadas, né, para atingir um objetivo comum, formando a nossa organização. Professor, eu já ouvi alguns conceitos de organização. Então tá. Primeira coisa, a gente não pode confundir esse nome organização aqui com a função organização. Você sabia que tem 2 sentidos para organização? Tem. Eu tenho organização, função da administração, que é a função de organizar, e quando eu falo a organização, né, eu estou falando da estrutura, do ato institucional de um ser, seja ele público, privado, né, associou-se a algumas pessoas, né, a gente vai ver inclusive aqui, 2 ou mais pessoas a gente já pode chamar de organização. Vamos lá. Nunes, em 2008, nos apresenta um conceito de organização que, além dos elementos citados, né, anteriormente, considera ainda a inserção de um determinado contexto ou ambiente. Então, vamos lá, o que Nunes falou na sua definição que é importante? Ó? Organização é um conjunto de 2 ou mais pessoas, né, que realizam tarefas. Aquelas tarefas lá em cima dos recursos. Sejam em grupo,
sejam individualmente de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objetivo pré-determinado através da afetação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Ação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, né? Esse aqui é um destaque nosso, né? Recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, estamos diante aqui de uma definição de organização. Veja que aqueles elementos estão presentes aqui. Professor, estão? Estão, ó. As pessoas, que é o conjunto, né, de pessoas. Realizar o quê? Tarefas, né? Tarefas. Tarefas usando o quê? Recursos. Recursos esses para atingir o quê? O objetivo pré-determinado do quê? Da organização, tá? Então, aquele esqueminha para você entender o que, por exemplo, o Nunes quis dizer aqui para ele o que é uma organização, ok? Professor, então os recursos, né? O senhor já está falando de recursos materiais? Olha só, não. Recursos materiais é um tipo de recurso. Ah, é, professor? Eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos mercadológicos, eu tenho recursos humanos. Olha só que interessante, né? Eu tenho vários tipos de recursos. Então, recursos materiais é um desses recursos, mas chegar nele lá. Então, o mote principal dessa obra recai invariavelmente sobre os recursos empregados pela organização. Então, resumindo, é isso, né? Então, as pessoas se utilizam dos recursos de forma coordenada. Eu nem marquei lá para você, mas tá lá, ó, vou até mostrar aqui, ó. Professor, onde está a coordenação, né? Ali, ó. Seja individualmente ou de forma coordenada, né? De forma coordenada, para atingir os objetivos. Então, lá, os indivíduos se utilizam dos recursos, né? De forma coordenada para que eles atinjam os objetivos, formando a organização, tá? Então, dessa forma, a primeira tarefa específica é nos familiarizarmos com o conceito de recurso, né? Bem como tomarmos ciência dos tipos de recursos passíveis de serem empregados em uma organização. Então, professor, por que o senhor está dando essa primeira parte? Para a gente poder chegar naquilo que nos interessa, que é acertar a questão da prova. Então, o que são esses recursos, né? Então, recursos são meios empregados por uma organização para a consecução dos seus objetivos. São ferramentas que servem de base para o desempenho organizacional. Logicamente, os recursos por si só não determinam como será a atuação organizacional. Perfeito. Eles não determinam, porque tem um fator importantíssimo, que é a função do ser humano. O homem que mexe nesse processo. E é a partir disso, né, que a gente vai ver o próximo quadro aqui, ó. O modo de utilização dos recursos é mais intimamente relacionado com as competências organizacionais. Com as competências organizacionais. Professor, quais são essas competências organizacionais? É o chá, né? Nós temos aí o chá. Conhecimento, habilidades e atitudes que moldam o emprego e a disponibilização de recursos.
norteando-se pelos objetivos a serem atingidos. Vejam só. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade e eu preciso ter atitude. De nada adianta você ter conhecimento se você não tiver habilidade. Ah, tem os materiais ali para você montar uma cadeira, uma mesa. Você tem conhecimento? Tem. Mas você não tem habilidade. Poxa vida, eu tenho o teórico, mas não tenho o prático. E de nada adianta você ter conhecimento e ter habilidade se você não tiver o quê? Atitude. Atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude são componentes que são necessários para moldar o emprego e a disponibilização dos recursos para nortear os objetivos a serem atingidos, né? Professor, o senhor está usando a palavra em nortear, né? O que é nortear? Já parou de pensar o que é nortear? Por que usa essa palavra nortear? Tem relação com o norte, professor? Tem. Porque a bússola sempre aponta para o norte, né? Nesse sentido que assumiu essa palavra de norteamento, aponta para o norte, né? Dá uma direção. Ok? Então, muito bem. Então, os recursos, eles se utilizam do quê? Das nossas competências organizacionais. Quais são? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Tá ok, então. Lembrando que a atitude, na minha concepção, né, na concepção também das doutrinas, a atitude é o fator mais importante. Você pode ter conhecimento e habilidade, mas se você não quiser fazer, né, não adianta, né? Professor, o que é conhecimento? O que é conhecimento? É saber. Conhecimento é saber. Habilidade é saber fazer. E a atitude, professor, é querer fazer. Né? Vou até fazer aqui para você, ó. Então vamos lá, do chazinho aqui, vamos colocar aqui, ó. O conhecimento é saber. Saber. Tá? A habilidade é saber fazer. Tem dois verbos aqui, né? Saber fazer. E a atitude é querer fazer. Veja como que a atitude, na minha concepção, ela é a competência mais importante, né? Mais importante das três, né? Ter atitude é o componente humano, né? Mais humano mesmo, né? Tem gente que tem conhecimento e habilidade, mas não tem o querer para fazer aí da atitude, tá ok? Mas muito bem, professor, para administração essa questão aí me ajuda, né? E para recursos materiais, ainda não, mas é importante você entender, né? Eu nunca vi uma questão querer que você, numa prova, cobre a relação dos recursos, a utilização dos recursos com as competências organizacionais, tá? Mas vamos lá, vamos ver aqui os recursos, como eles são divididos, né? Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Os recursos podem ser divididos em duas categorias, a saber, quais são essas categorias? Recursos tangíveis e recursos intangíveis. Recursos tangíveis e recursos intangíveis. Falando de administração, vou até abrir aqui um parênteses aqui. Vamos pegar aqui tangível. Antes de a gente ver lá, tangível. Professor, de onde vem essa palavra tangível? Tangível vem de tangente. Vem da palavra tangente. Professor, tangente da onde? Lá da matemática. Da matemática, professor? Matemática. Para ser mais específico, da geometria. Professor, já não estou gostando desse... Não, calma, você vai entender, tá? Geometria. O que é a tangente? Tá lá, quando a gente estudava lá no segundo ano do ensino médio, para alguns segundo ano do segundo grau, se for um pouquinho mais antigo, nós estudávamos lá um círculo, né? Você lembra que a gente estudava um círculo lá? Tinha um círculo, não tinha?
Círculo feio, professor, mas imagino que foi um círculo aí, tá? Nesse círculo eu tinha seno, cosseno, aí dependendo aqui do quadrante, né? Aí você tinha uns quadrantes aqui, né? Seno, cosseno e tangente. Não só a tangente, como também a secante. Professor, o que é uma tangente? A tangente é uma reta que toca no círculo. Opa, aí que está o grande segredo de algo tangente no conhecimento nosso de administração. Por que ele buscou lá? Opa, se é algo que eu toco, então tangente é tudo aquilo corpóreo, tudo aquilo que eu consigo tocar, tudo aquilo que eu consigo ver, tá? É um bem material, tá ok? Ah, professor, e se a reta cortar aqui? Só para a gente fechar o conceito, né? Quando ela corta aqui, ela chama secante. Secante de secou, cortou, é a secante. Então essa aqui, gente, é a nossa tangente, aquela que toca no círculo, tá? Professor, por que o senhor está falando isso aí? Não é matemática, não, é para você entender que a nossa querida e amada matemática, né, tem que ser amada também, ela traz alguns conceitos para a administração, tá? Então, para você entender por que usa-se a palavra tangível, tá? Mas muito bem, vamos lá. Então, os recursos tangíveis são aqueles corpóreos, são os bens físicos de uma organização, tais como material de expediente, maquinário, material de limpeza e entre outros. Então, tudo aquilo que eu consigo tocar e ver, eu chamo de recursos tangíveis. E a gente vai trabalhar muito com esses recursos aqui, tá? É nos recursos tangíveis, muitos deles, que nós temos a gestão de recursos materiais, tá? E dentro dos recursos tangíveis nós temos dois tipos, né? Os recursos materiais e os recursos patrimoniais. A gente já vai chegar lá. Então, e os intangíveis, né? São incorpóreos. O que é incorpóreo? Aquele que não, né? Toda vez que você vê uma palavra começando assim, né? Aquele que não tem corpo, aquele que é uma ideia, é imaginado por alguém, né? São os bens imateriais, né? Imateriais, que não são matérias. Ou não físicos, tais como conhecimento. Conhecimento você consegue... Não, né? Você consegue tirar o conhecimento de alguém e botar na sua cabeça? Não, né? Patentes, as patentes, né? Os direitos. Logomarca registrada, não a logomarca física, né? A física eu consigo enxergar, mas a registrada, né? É um direito também, né? Reputação no mercado, isso aí também não tem preço, né? E você consegue dizer, medir a reputação, você pode até medir, mas você consegue enxergar essa reputação, né? Então, é uma ótica mais acurada, uma categorização mais apurada dos recursos organizacionais pode ser assim dispostos, que é a próxima tela que a gente vai ver. Então, vamos lá. Então, a categoria primeira é dividir os materiais em tangíveis e intangíveis. Agora, nós vamos ver uma categoria no quadrinho aqui, ó. Tipos de recursos organizacionais, né? Os tipos. Recursos físicos, materiais no sentido amplo, então aqueles materiais físicos, que é aqueles os tangíveis, né? Os tangíveis. Os tangíveis, né? Financeiro, o professor financeiro também é tangível, mas não está aqui, né? Financeiro, recursos humanos, né? Já deve ter falado de RH, né? Recursos humanos. E o capital intelectual, né? O capital intelectual, que é o conhecimento. Ah, professor, eu vou mudar um servidor, vou trocar um pelo outro. Eles não têm o mesmo conhecimento, não têm a mesma vivência, muda, né? Então, é um recurso que as organizações devem estudar? Sim, né? E aí, dentro desses recursos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15
120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Físicos, né, no sentido amplo, né? Eu tenho aqui os recursos materiais e eu tenho os recursos patrimoniais. Recursos materiais e os recursos patrimoniais. Pode ser, tá, que na sua prova eles cobrem o quê? Gestão patrimonial. Mas é um capítulo à parte. Nós vamos gravar uma aula específica para gestão patrimonial também, que é importante, tá? Mas essa nossa aula é recursos materiais. Professor, mas qual que é a diferença dos recursos materiais dos recursos patrimoniais? Olha só que interessante. O que é o patrimônio? O patrimônio é tudo aquilo que a empresa possui, mas que é para auxiliar na sua produção. Na sua produção? É. E os recursos materiais? É tudo aquilo que a empresa vai se utilizar e vai fazer parte do quê? Do produto que ela vende, né? Ou do produto que ela distribui. Uma coisa que eu não falei para vocês, né? Administração de recursos materiais, está envolvido em que áreas? Que áreas do conhecimento, né? Só abrir um parênteses aqui. Na administração, óbvio, né? Você já conseguiu enxergar que na administração, sim. Também em engenharia de produção. Engenharia de produção, sim. Entrada e saída, né? Entrada de matéria-prima, a gente vai ver isso, tá? E saída do produto acabado. E é com os recursos materiais que a gente estuda isso, tá ok? Então, dentro de recursos físicos, nós temos outra divisão, os recursos materiais e os recursos patrimoniais. Então, o que é o recurso material, né, em sentido amplo, né, não estrito, né, a gente vai ver já o estrito, no sentido amplo. Pode ser assim apresentado. Material é designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas, entre outros itens empregados ou passível de emprego na atividade do órgão ou entidade pública federais, independente de qualquer fato, né? Isso aqui é uma determinação da lei patrimonial do Brasil. Então, lá ele diz material isso. Então, professor, é isso que eu levo para a prova? Ainda não, tá? Então, esse sentido amplo aí. Os recursos materiais em sentido amplo podem ainda ser classificados em duas subcategorias. Os materiais no sentido estrito e os patrimoniais. Então, quando eu falo só de material, eu estou incluindo, posso incluir os dois, né? Mas aí dentro desse sentido amplo, eu tenho material no sentido estrito, que é o que nós vamos ver nas nossas aulas aqui, né? E os recursos patrimoniais. Agora vamos fazer a diferenciação desses dois, que é importantíssimo você entender. Então, recursos materiais no sentido estrito, né? No estrito senso, fragmentado, naquilo que a gente estuda dentro de administração de recursos materiais, né? É todo bem físico, tangível, empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Então, isso aqui é a expressão-chave dos recursos materiais. Os recursos materiais, eles não são para durar a vida toda. É para eu usar. Eu vou usar na organização como um todo. Então, esses recursos materiais, ou eles vão auxiliar na minha administração, ou eles vão fazer parte do produto, ou elas vão se agregar ao produto que a minha organização vende, tá? Se for uma organização voltada para produtos. Em geral, constitui-se em materiais que são consumidos ao longo do tempo, constituindo usualmente bens de estoque. Olha só, então, se eu chamar também os materiais no sentido estrito de bens de estoque, também vale. Apesar de ser uma classificação contábil, o conceito de recurso material, em sentido estrito, aproxima-se sobremaneira inerente a material de consumo.
material de consumo, material que eu vou consumir ou um material que vai fazer parte do meu produto final. Então, ele é de natureza não permanente. Então, vamos ver agora o que é o recurso patrimonial, né? Patrimonial. Recurso patrimonial é todo bem físico, também tangível, né? Dentro daquela classificação que a gente aprendeu, empregado em uma organização que detém natureza permanente. São os móveis, os imóveis, né? Em geral, os bens patrimoniais podem ser de 3 tipos, né? Eu tenho os imóveis que são o prédio, o terreno, etc. A instalação, por exemplo, uma central de ar-condicionado, e materiais permanentes, né? O que são esses materiais permanentes, né? A gente vai falar para você agora. Como máquinas e móveis e computadores. São os materiais permanentes. Professor, eu preciso fazer uma diferenciação, que eu acho que eu não coloquei no material para vocês aqui. A diferença de material permanente de material de consumo, que não é patrimonial, né? Vamos fazer aqui a diferença para você poder entender. Então, professor, ele é permanente porque vai durar, né, no mínimo mais de 2 anos. É essa diferenciação que eu faço entre material de consumo, né, que vai ser o meu material no sentido estrito, né, de consumo, de material permanente. Qual que é a diferenciação, professor? Material de consumo, ele vai ter vida útil de até 2 anos. Até 2 anos. E o material permanente, ele vai ter vida útil, ou seja, ele vai durar mais. Vida útil acima, né? Acima de 2 anos, tá? Professor, tem exceção? Tem, tá? Tem uma exceçãozinha. Materiais de escritório, perfurador, grampeador, apesar deles durarem mais de 2 anos, eles são classificados como material de consumo, tá ok? Então essa é uma exceção, mas que eu nunca vi cair em prova não, tá? Mas é uma exceção que existe, tá? Materiais de escritório como um todo, mesmo que eles durem acima de 2 anos, eles são considerados materiais de consumo, tá? Então, computador dura mais de 2 anos? Opa! Carro, opa, então é material. Um imóvel dura mais, opa, material permanente, né? Também, né? Ou conhecido aí como patrimonial, tá ok? Mas muito bem. Então, apesar que o permanente, ele é um dos 3 ali, né? Vamos ver no patrimonial quais são os 3, voltando lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Os 3, imóveis, instalações e materiais permanentes. Vejam só um detalhe importante para a gente entender, tá? Quando a gente for ver gestão de recursos patrimoniais, que é um bloco à parte, tá? Que alguns concursos cobram, outros não, e às vezes eles tentam cobrar dentro de administração de recursos materiais, mas você viu que o que é um material, né? Que o estudo da administração de recursos materiais, ela faz, que é esse primeiro aqui, ó, que são os materiais em sentido estrito, né? Aqueles que não são de natureza o quê? Permanente, também conhecido, né, como material de consumo também, ok? Então, a gente fez o paralelo aí do material de consumo com o material permanente. Ok, vamos continuando aqui, ó. Atividades inseridas na gestão de recursos materiais. Então, Gonçalves, em 2007, de forma didática, agrupa as atividades inerentes à gestão de materiais em 3 nichos principais, dispostos de acordo com o esquema seguinte. Quais são esses 3, né? Esses 3 nichos aí, né? 3 nichos principais que está inserido a nossa gestão de recursos materiais ou administração de recursos materiais. Então, ele chama de, né, o Gonçalves chama de
gestão de recursos materiais. Então lá, gestão de centros de distribuição, como controlar fisicamente os materiais na organização, é um deles, né? Então, centros de distribuição, chamados ou almoxarifados, né? Gestão de estoque, o que, quanto e quando comprar. Gestão do estoque, né? A gente vai ter um capítulo só sobre gestão do estoque, vocês vão ver. E gestão de compra. De quem e com quais condições eu vou comprar. Então, Gonçalves, ele fez esse paralelo aí, né? Então, os materiais que eu tenho lá no almoxarifado, tá ok? A gente vai ter vou dar uma explicação para vocês a diferença de almoxarifado para depósito, tá? Quando eu vou falar para vocês lá de gestão de estoque, eu vou fazer essa diferenciação. Mas lá no almoxarifado eu tenho os meus recursos materiais, né? Eu tenho que fazer gestão deles? Sim, de distribuição, né? Se eu utilizar, por exemplo, o método just in time, nós vamos ter uma aula específica para isso também. Tenho que ter a gestão do estoque, o que e quando e quanto eu tenho que comprar, né? Que essa é a grande dilema da gestão da administração de recursos materiais ou gestão de recursos materiais, é saber o quanto que eu tenho que estocar. O quanto que eu tenho que estocar, tá? E a gestão de compras, né? Se eu tenho um cadastro de fornecedores e assim por diante, ok? Então, gestão de estoque, gestão de compras e gestão dos centros de distribuição. Isso aqui nós chamamos também de logística, né? Tudo isso aqui está inserido dentro da logística, que também é um capítulo que a gente vai ter aqui. Muito bem. Vamos ver os 3 nichos aqui, né? Os 3 nichos, né? Cada um desses nichos contém atividades típicas. Atividades de gestão de materiais. Gestão de centros de distribuição. Recebimento, armazenamento, distribuição e movimentação de materiais. Então, está no nicho gestão dos centros de distribuição. Gestão de estoque. Análise de custo do estoque. Previsão de consumo, quanto que consome no mês, num ano, né? Operacionalização do sistema de reposição de estoque, inventários do estoque. O que é inventário, professor? Verificar esse estoque constantemente, apuração de indicadores, giro, quanto que ele gira. O que é o giro, professor? Entradas e saídas, né? E cobertura de estoque, entre outros indicadores que a gente vai ver especificamente quando vê gestão de estoque. E gestão de compras, identificação de fornecedores, pesquisa de preço, negociação com o mercado, licitações, compras diretas, né, no caso da administração pública, né, dispensa, inexigibilidade de licitação, também público, né, acompanhamento de pedido, liquidação e etc. Muito bem, professor, mas você está falando misturando as coisas. No setor privado não tem, né? A licitação, a obrigatoriedade, né? Apesar que tem empresa privada que faz licitação. O que é licitar? Abrir uma concorrência. Professor, mas concorrência não é uma das modalidades? Né? Inclusive ela recebeu esse nome. Mas fazer um pregão eletrônico, por exemplo, é uma forma de fazer uma concorrência, tá ok? Concorrência entre fornecedores. Muito bem. Relação da área de gestão de materiais com as demais áreas organizacionais. Importantíssimo esse assunto também, tá? Espero que você esteja acompanhando comigo aqui. Como que se relaciona os recursos materiais com outras áreas? Vamos lá. Muitos dos processos conduzidos pela área de gestão de materiais são considerados como de mais transversais. Professor, eu quero saber que esse transversal, já vou falar para você. Em uma organização. Então, fechando aqui. Professor, o que é por que a gestão de materiais ou administração de materiais, ela é a mais transversal? Porque ela conversa com as outras áreas. Professor? A área administrativa precisa de materiais? Precisa, material de expediente. A área de produção precisa de materiais? Precisa de matéria-prima e materiais de expediente em geral também. Gestão de pessoas precisa também. Então, é uma área, né? A gestão de materiais ou administração de materiais, tá? Ela é a área mais transversal, ou seja, aquela que conversa com praticamente todas as áreas. Tem que pagar o fornecedor dos materiais que eu comprei. Onde é? No financeiro. Então, por isso que ela é transversal. Ao considerar os setores ou atores organizacionais que direta ou indiretamente afetam ou são afetados pelas atividades da administração
de materiais, estamos fazendo uma análise dos stakeholders, né? E, professor, o que é stakeholders? As partes envolvidas nesse processo. Então, toda vez que você ouvir falar a palavra stakeholders, são partes envolvidas ou partes interessadas no processo. Então, a gente vai chegar neles aqui. Restringindo-se ao ambiente interno de uma organização, né, pública no caso aqui, os principais stakeholders relacionados à atuação da área de gestão de materiais são passíveis de serem assim esquematizados. Vamos lá. Aqui está a gestão de materiais. Tem relação com a cúpula? Opa, lógico que tem. Quem manda na organização? Tem relação com a área de recursos humanos? Sim, né? Tem. Tem relação com a informática? Sim, eu preciso de um controle, né? Com os clientes internos? Também tem. Com a área de orçamento? Também tem. Com a área financeira que vai pagar? E com a auditoria interna? Todos eles, né? Todos esses setores, todas essas áreas têm algum tipo de relação com a gestão de recursos materiais ou administração de recursos materiais, ok? Muito bem, vamos lá. Vamos ver cada um deles aqui, ó. Então, a relação entre tais setores e a gestão de materiais é assim discriminada. Cúpula da organização, quem manda lá em cima, determina a política de gestão de materiais da organização, ok? Então, ela determina que tipo de material que a gente vai ter, qual que é a qualidade desse material, quem que determina isso? Quem manda na organização. A área de recursos humanos provê ferramental humano a condução das tarefas de gestão de materiais. Essa é a grande relação dos recursos humanos, além de utilizar material de consumo. A área de informática provê o ferramental de sistema de tecnologia da informação e comunicação, que subsidiará as atividades inerentes à gestão de materiais, né? Gente, hoje em dia, nenhuma organização, seja ela pública ou privada, ela não pode se desvincular de um sistema informatizado para fazer a gestão de materiais. Clientes internos constituem a razão de existência de uma estruturação da área de gestão de materiais. Exercem o papel de demandantes e de usuários de materiais na organização. A área orçamentária busca a provisão de recursos necessários, recursos financeiros, à aquisição de novos materiais. A área financeira. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Efetua os pagamentos, controlando as despesas inerentes à aquisição de materiais. A auditoria interna verifica se as rotinas e os atos administrativos protagonizados pela área de gestão de materiais mostra-se em conformidade com os preceitos legais, emitindo no final o relatório de recomendação. Tá? Então, essas áreas aí são as áreas envolvidas na gestão de materiais, e ressaltando, ou a administração de materiais fica do mesmo tamanho, tá ok? Muito bem. Vamos lá então, ver mais algumas coisas importantes, né? Agora aqui já começa a ter uns assuntos que são mais certeiros de cair em concurso. Ah, é, professor? Até o que eu vi atrás é para você entender. É importante entender? É importante entender. Tem alguns conceitos ali que podem cair. Mas aqui, gente, ó, muitas questões de prova cobrem isso aqui, ó. Os materiais precisam existir, mas no momento certo,
na quantidade certa e no local certo, porque somente assim o processo produtivo se verá servido de maneira adequada. Então, vamos lá. A máxima dos materiais. Os materiais, eles precisam estar no momento certo, na quantidade certa e no local certo, para, assim, o processo produtivo ser servido de maneira adequada. Professor, o que quer dizer isso, essas três máximas aí que caem em prova, né? O CESP já cobrou questão sobre isso, né? Vamos dizer que eu tenho um material, né, que está faltando, não está naquele momento. Opa, já deu problema, aonde? Na minha produção. Na quantidade certa, faltou ou sobrou demais. Você já imaginou ter material em excesso? Você está gastando o quê? Está tirando dinheiro que você poderia estar investindo em outras áreas. Ah, é, professor? Sim, ué. As organizações que querem estocar demais, elas estão deixando de investir esse dinheiro em outras aplicações ou de outra forma. Ou ampliando também, né, a sua parte física, né? Então, a empresa ela tem que fazer adequadamente a quantidade de materiais que for suficiente para a produção. Nem que falte e nem que seja excedente, tá? Professor, como é que funciona isso aí? Nós vamos ter uma aula específica sobre just in time. Professor, eu não sei o que é just in time, né? Vou escrever aqui para você não ficar perdido, né? Just in time, tá? Na hora certa. O material tem que estar na quantidade e na hora certa. Mas lá na frente a gente vai ver, tá? O just in time. Mas aqui é importante você levar isso aqui, ó, a quantidade para que se evite a falta ou excesso, o tempo, o momento em que os materiais estarão disponíveis e a localização. Não basta o material estar disponível, ele também precisa estar disponível no lugar certo. Você tem a sua área de produção em uma cidade, vamos citar aqui, Fortaleza, por exemplo. E os materiais estão localizados lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está no local errado. Tem que estar próximo aonde? De Fortaleza. Então, até o local. Então, essa máxima, ó, os materiais precisam existir, mas no momento certo, na quantidade certa e no local certo. Isso aqui já caiu no CESP, caiu na banca CESP. E, olha aqui, provando para vocês, ó, uma questão verdadeira. A administração de materiais, olha só como é que o CESP chama administração de materiais, pode ser conceituada como um sistema integrado que garante o suprimento da organização no tempo oportuno, na quantidade necessária e na qualidade requerida pelo menor custo. Tá? Professor, não estou vendo aí se diz de local certo, quantidade certa, tá, ó, aqui, ó, no tempo, né, aqui, ó, no tempo oportuno, na quantidade necessária, né, e na qualidade requerida e pelo menor custo, né. Então, não falou do local aqui, mas essa frase está o quê? Corretíssima. Professor, por que fala dessa questão do custo aqui, tá? Esse é o entendimento do professor Hildalberto Chiavenato, quer ver? Que ele diz, ó, que um dos desafios, né, da administração de materiais, ou de gestão de materiais, então Hildalberto Chiavenato coloca como os dois principais desafios da administração de materiais, armazenamento de material e a logística e distribuição de material. Então, não adianta nada eu só pensar, eu tenho que pensar também no custo, tá? Então, os dois grandes desafios, conforme o professor Hildalberto Chiavenato, o armazenamento na quantidade certa, no local certo, tá ok? No tempo certo, e a logística, né, que é o tempo, a logística de distribuição desses materiais, né? A logística, o que é essa logística? A cadeia de suprimento, né? Que hoje as organizações, eu não tenho que pensar só no mundinho, não. Eu tenho que saber que eu tenho fornecedores e eu tenho clientes lá fora esperando meu produto, tá? Então lá, dimensionamento do estoque, né? Dimensionamento do estoque, cai em prova? Cai também.
Então é aqui que travamos uma das maiores brigas entre o financeiro e o operacional. Entre o financeiro e o operacional. Como assim, professor, entre o financeiro e o operacional? O setor financeiro, para otimizar os custos, tende a querer reduzir os estoques. Opa, está gastando demais, vamos reduzir estoque. O setor de estoques, né, ou operacional, para evitar falta de matérias-primas, tende a querer o quê? Acumular estoque. Então tá lá, ó, um mentindo para o outro. Não tem dinheiro, e o outro falando, olha, vai faltar. Então, é aí que entra a administração de recursos materiais. É na gestão ou na administração de recursos materiais, né? Aqui, ó, e é justamente nessa hora que aparece a figura da gestão de recursos materiais. Ela que servirá de intermediário entre estas áreas distintas da organização, sendo que o desempenho deste papel depende da relação direta com os altos escalões da organização. Óbvio, né? Quem manda. Mas a gestão de materiais vai fazer o quê? Esse paralelo entre aqueles que não querem gastar muito com aqueles que querem acumular muito, né? Esse é um grande desafio. E é importante no planejamento e controle de materiais que se busque um equilíbrio entre o processo produtivo e os custos financeiros. Isso porque o objetivo da administração de materiais é maximizar, olha só, é maximizar, não caia nessa palavra, da utilização dos recursos da empresa em um nível de serviços requeridos pelo cliente. Pessoal, esse maximizar quer dizer que é para acumular muito? Não. O que é maximizar? Você entender que esse maximizar a utilização? Utilizar da forma mais correta possível, tá? Sem ter muito estoque e nem faltar estoque. Tá? Isso que é maximizar o recurso, tá? Isso que a matéria quer dizer. Isso quando cai na prova, ele vai colocar para você lá, ó, um dos objetivos da gestão de recursos materiais, ou administração de recursos materiais, né? Aí no caso da administração, é minimizar a utilização dos recursos. Não, é maximizar o quê? A sua utilização. Isso não é no sentido de muito estoque. Maximizar é fazer o quê? Aproveitar da melhor forma os materiais para que não exceda, aí sim, não exceda o estoque e nem falte no estoque, tá ok? A gente vai ver, a gente vai ter um módulo só sobre isso, que existem algumas técnicas para se manter um estoque de nível de segurança, né? O estoque mínimo de segurança dentro das organizações, tá? E além também da famosa just in time, né? A famosa técnica de just in time, que a gente vai ter um módulo especial para ele, tá ok? Então, os materiais ociosos e parados em estoque geram que custos não desejados. Faltou aqui no finalzinho, deixa eu até arrumar aqui, né? Deseja não, desejado. Deixa eu pegar aqui, já arrumar para você. Desejados, né? Custos não desejados. Muito bem. Vamos botar na tela de novo aqui. Pronto. Tá? Muito bem. Então, professor, para essa primeira aula, esses conceitos aí já vão me ajudar? Já vão te ajudar muito. E vamos, então, resolver questõezinhas, né? CESP. A gestão ou administração dos estoques é responsável por equilibrar as necessidades de recursos da organização. Exatamente. A administração de recursos materiais ou a gestão de recursos materiais é fazer o equilíbrio entre a área produtiva que quer que tenha um estoque muito grande, do financeiro que quer o quê? Gastar menos recurso financeiro, né? E ter um estoque menor. Então, a gestão ou administração de estoque ou de recursos materiais é responsável por equilibrar as necessidades de recursos da organização, viu? Como é que cai na prova? Certinho. Questão de número 2. FGV. A área de material vem sofrendo influências de diversos fatores e aspectos com foco nos clientes e nos custos decorrentes de manter estocados produtos acabados. Olha só, né? Isso gera, a gente vai ver lá, quando a gente vê gestão de estoque, você vai ver que existe custos envolvidos, né? Seguro, custo de manutenção, energia elétrica, tem vários custos, né? Para se guardar esses materiais também. E pessoas, né? Enfim, vários custos. Assinale a alternativa que define a função principal da administração de estoques.
Letra A, maximizar o uso dos recursos envolvidos na área logística da empresa e com grande efeito dentro dos estoques. É isso aí, ó, maximizar o uso dos recursos. Gente, eu falei para vocês que essa era a expressão-chave, tá? Se a banca colocar minimizar, é o quê? Questão errada. Maximizar o quê? O uso desses recursos, né? Para manter os estoques, o quê? Na quantidade ideal. No momento certo, na quantidade certa e no local certo. Vamos ver aqui. Letra B. Facilitar os fluxos graças às movimentações e armazenagem de produtos desde o ponto de aquisição das matérias-primas até o ponto de consumo final. Não, isso aqui não é administração de materiais ou de estoque, né? Isso aqui é logística como um todo. Identificar as atividades importantes e fundamentais para atingir os objetivos logísticos de custo e nível de serviço que o mercado deseja. Mercado lá não, né? Eu estou fazendo internamente. Avaliar e selecionar fontes de fornecimento de acordo com as quantidades a serem adquiridas da programação de compras e de forma pelo qual o produto é comprado. Não, compras é compras, né? Manter e criar clientes com pleno atendimento do mercado, não, satisfação do cliente, é importante, né? Mas aqui nós estamos falando do quê? Do estoque produtivo, tá ok? Então tá aí a resposta, maximizar o uso de... Gente, cai pra caramba isso aí, tá? Então não existe minimizar custos, né? Minimizar o uso dos recursos, perdão, minimizar custos sim. Maximizar o uso dos recursos envolvidos. Isso é o objetivo da administração de materiais ou gestão de materiais, tá ok? Muito bem. Aqui, no fim da nossa aula, nós temos algumas aulas grátis lá no nosso portal, né? O nosso personal coach que te dá aí os parâmetros de como manter em dia, né? Que a questão da disciplina é muito importante, né? Banco de questões, o nosso lacconcurso.com.br, nosso telefone 65, né? 999719373, se também é o WhatsApp, e eu peço que você avalie positivamente essa aula aí, que nos auxilia aí na nossa caminhada frente a nosso ânimo, né? Para a gente continuar aí preparando as aulas para vocês com todo carinho, tá? E com todo respeito a você que adquire os nossos cursos aqui no LAC Concursos, ok? Então, fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Tchau! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da LAC Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da LAC Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na LAC Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.